Bom dia, pessoal. Nós vamos ver agora o primeiro capítulo do segundo bimestre, a política brasileira no primeiro reinado. Nós vimos todo esse processo da independência na página 52, no final do primeiro bimestre. Agora nós vamos dar continuidade a essa política do primeiro reinado. A independência do Brasil levou à instalação de um Estado centralizado, sob regime monárquico, mas o trabalho escravo ainda persistia. E olha que persistiu por muitos e muitos anos. Essa transição deveria ser pacífica, com a mudança de colônia portuguesa para império, assegurando assim os privilégios dos grandes proprietários de terras e preservando a ordem interna. Bom, com essa mudança, tornou-se necessária organização, como ministérios, leis, exército e etc. Fundamentada a independência do Brasil em relação a Portugal, o poder se concentrou nas mãos de um grupo bem pequeno. Quem pensou que a população iria participar de alguma forma, se enganou. As camadas populares continuaram excluídas da política e o exercício da cidadania. Com isso, podemos perceber que não alterou em quase nada o panorama do período colonial. Outro problema enfrentado foi o reconhecimento externo da independência do Brasil, que levaram 3 anos. O primeiro reinado caracterizou-se com um período de transição e foi marcado por uma grave crise econômica, financeira, social e política. A primeira Constituição brasileira foi criada em 1824. Vocês pensam que foi fácil a consolidação do Império aqui no Brasil? Não foi nadinha de fácil. Dom Pedro I enfrentou sérias dificuldades, principalmente em relação à sua autoridade, em muitas províncias. Aqui é a foto da independência. Antes mesmo da independência acontecer, já tinha sido criado o Partido Brasileiro. Estava dividido em 2 facções: a conservadora, que pretendia um governo centralizado e com uma monarquia de amplos poderes e assessorada por um ministro, e o outro partido, que foi o Partido Liberal. Desejava uma monarquia constitucional, ou seja, que restringia o poder do monarca, sendo favorável à descentralização administrativa e ampla autonomia das províncias. Pessoal, apesar de ambos terem muitos pontos em comum, como aceitar a autoridade de Dom Pedro I, também havia algumas questões conflitantes entre os liberais. Exemplo disso era o fim do tráfico de escravos, a liberdade de expressão e iniciativa. Foi criada uma Assembleia Constituinte em maio de 1823, que foi marcada pelas ideias conservadoras de aprovar uma Constituição que fortalecesse o imperador. Tiveram também vários desentendimentos internos que determinaram a apresentação de um projeto conhecido como a Constituição da Mandioca. Isso mesmo, galerinha. O nome é engraçado, mas vou explicar o porquê desse nome já. O que levou Dom Pedro I a recusar o encaminhamento dos trabalhos? Essa foto é de uma assembleia. Eles se reuniam para votar e decidir o que iria entrar na nossa Constituição. Vou explicar o porquê desse nome. Esse projeto recebeu essa nominação ao estabelecer que o voto seria censitário,
ou seja, só votariam ou se candidatariam aqueles que tivessem determinado nível de renda. Exemplo disso, o candidato deveria ter um rendimento anual equivalente a 150 alqueires de mandioca, ou seja, uma grande quantidade de plantação de mandioca. Entenderam agora o nome? No dia 12 de novembro de 1823, D. Pedro I destituiu a Assembleia Constituinte e um novo projeto de Constituição foi elaborado. Essa nova Constituição perduraria até 1891, que já era a República. E tiveram que fazer uma nova Constituição. Em 25 de março de 1824, foi criada a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição estabeleceu um governo monárquico e hereditário, seguindo as ideias francesas e inglesas. Vamos ver agora como ficaram os poderes? O poder executivo seria exercido pelo imperador e por ministros, nomeados e demitidos por ele. Poder legislativo seria exercido por deputados eleitos por 4 anos e senadores nomeados em caráter vitalícios, ou seja, para a vida toda. O poder judiciário cabia ao Supremo Tribunal de Justiça. E o poder moderador, da competência do próprio imperador, assessorado por um conselho de Estado, por ele nomeado, ou seja, todos os poderes centralizados nas mãos do imperador. Hoje vocês conhecem os 3 poderes, não temos mais o poder moderador, porque nós vivemos numa república. Então, nós só temos os 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse poder moderador acabou quando passou de monarquia para a república. Essa Constituição estabeleceu o catolicismo como religião oficial, o poder do Estado sobre a Igreja, o voto censitário, lembra? Por renda, e o voto não secreto. Vocês acreditam que para o Império Brasileiro ser reconhecido no exterior, o Brasil teve que pagar uma quantia de 2 milhões de libras que Portugal devia à Inglaterra? Bom, além de levar tanto tempo para ser reconhecida a nossa independência do Brasil. Não foi tão fácil assim o Brasil ser reconhecido como independente. Muitos conflitos tiveram porque alguns grupos que viviam aqui no Brasil, queria que o Brasil voltasse a ser colônia, o outro queria que o Brasil ficasse independente. Bom, galerinha, a nossa primeira videoaula chegou ao fim, mas não fique triste, semana que vem terá mais. Aqui é a primeira Constituição, é um livro onde fica registrado todas as nossas leis. Aqui são os exercícios para vocês completarem as páginas 6, 9 e 10. E mandarei o gabarito na próxima aula, junto com a outra aula. Agora, não espera para fazer o exercício quando receberem o gabarito. Tenta fazer, que é uma forma de vocês revisarem a matéria também. Tá bom? Um beijinho. E qualquer dúvidas, vocês vão receber um e-mail. Podem mandar um e-mail para mim que eu vou responder, tá bom?